O domínio da mente. O mundo todo mudou nas poucas horas entre John F. Kennedy ir se deitar em 15 de outubro de 1962 e acordar na manhã seguinte, porque, enquanto o presidente dormia, a CIA identificou a construção em andamento para instalações soviéticas de mísseis nucleares de médio e longo alcance na ilha de Cuba, a apenas 145 quilômetros do litoral americano. Kennedy disse a um atordoado público americano que cada um desses mísseis é capaz de atingir Washington, o Canal do Panamá, o Cabo Canaveral, a Cidade do México ou qualquer outra cidade na parte sudeste dos Estados Unidos, na América Central ou no Caribe. Quando Kennedy recebeu seu primeiro relatório sobre o que conhecemos hoje como a crise dos mísseis de Cuba, ou simplesmente como os 13 dias, o presidente só pôde considerar os aterradores riscos. Esperava-se a morte de nada menos que 70 milhões de pessoas nos primeiros choques entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas isso era só uma conjectura. Ninguém sabia de fato quão terrível seria a guerra nuclear. Kennedy tinha certeza apenas de que enfrentava uma escalada sem precedentes da Guerra Fria que há tempo vinha se desenrolando entre Washington e Moscou, e quais fossem os fatores que contribuíram para a sua criação e, por mais inevitável que a guerra parecesse, cabia a ele, mínimo, simplesmente não piorar as coisas, porque isso poderia implicar o fim da vida no planeta Terra. Kennedy era um jovem presidente nascido em privilégio, criado por um pai agressivo que detestava perder. Numa família cujo lema, eles brincavam, era não se rir, dê o troco, não contando com quase nenhuma experiência de liderança executiva, não é surpresa, portanto, primeiro ano e meio da administração de Kennedy não tivesse corrido bem. Em abril de 1961, Kennedy tinha tentado, e fracassado de maneira vergonhosa, invadir Cuba e derrubar Fidel Castro, na Baía dos Porcos. Apenas alguns meses depois, ele foi diplomaticamente julgado pelo premier soviético Nikita Khrushchev numa série de encontros em Viena. Kennedy qualificaria isso de a coisa mais difícil pela qual já passei percebendo a fraqueza política de seu adversário e, provavelmente ciente da fragilidade física que ele suportava, em consequência da doença de Addison e de lesões sofridas nas costas durante a Segunda Guerra Mundial, Khrushchev mentiu repetidas vezes para Kennedy sobre a presença de quaisquer armas em Cuba, insistindo que as instalações seriam unicamente para fins de defesa. Ou seja, durante a crise de mísseis Kennedy enfrentou, como todo líder enfrentará em algum momento de seu mandato, um difícil incidente em meio a circunstâncias pessoais e políticas complicadas. Havia muitas questões. Que Khrushchev faria isso? Aonde queria chegar? Que planos o homem estaria tentando executar? Havia uma maneira de resolver isso. Que pensavam os assessores de Kennedy? Quais eram as opções? Ele estava à altura dessa tarefa. Teria capacidade de lidar com ela. O destino de milhões de pessoas dependia de suas respostas. O aconselhamento dos assessores de Kennedy foi direto e enfático. As bases de mísseis tinham de ser destruídas com todo o poderio do arsenal militar do país. Cada segundo desperdiçado põe em risco a segurança e a reputação dos Estados Unidos. Depois do ataque surpresa aos mísseis, teria de haver uma invasão total de Cuba por tropas americanas. Isso, disseram eles, além de ser mais do que justificável pelas ações da União Soviética e de Cuba, era a única opção de Kennedy. A lógica deles era tanto primitiva quanto satisfatória. A agressão devia ser enfrentada com agressão, olho por olho. O único problema era que, se essa lógica se revelasse falha, não haveria ninguém para responder pelo erro, pois todos estariam mortos. Ao contrário do que ocorrerá em seus primeiros dias de presidência, quando Kennedy permitiu que a CIA pressionasse a apoiar o fiasco da Baía dos Porcos. Dessa vez, ele surpreendeu a todos e se opôs ao plano. Ele lera pouco antes de Guns of August, de Barbara Tuchel, um livro sobre o início da Primeira Guerra Mundial, que imprimiu em sua mente a imagem de líderes mundiais superconfiantes, precipitando-se rumo a um conflito que, uma vez iniciado, não conseguiam cessar. Kennedy queria que todos desacelerassem para que pudessem refletir de fato sobre o problema à sua frente. Essa é, na verdade, a primeira obrigação de um líder ou de alguém responsável por tomar decisões. Nossa tarefa não é seguir nosso instinto, ou nos fixarmos na primeira impressão que formamos. Não. Precisamos ser fortes, bastante para resistir aos pensamentos que parecem bons demais, plausíveis demais, mas que muitas vezes estão errados. Afinal, se o líder não consegue ter calma para formar uma noção clara do quadro geral, quem terá? Se o líder não está pensando com cuidado até o fim, quem está? Podemos ver nas anotações escritas à mão por Kennedy, durante a crise, uma espécie de processo meditativo em que
Ele tentou fazer precisamente isso. Em numerosas páginas, ele escreve míssil, 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 ou veto, 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 ou líderes, 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 numa página, mostrando seu desejo de não agir sozinho ou de maneira egoísta. Consenso, 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 consenso. Durante uma reunião, Kennedy desenhou 2 barcos à vela, acalmando-se com pensamentos sobre seu tão amado oceano num bloco amarelo pautado, por fim, em papel de carta da Casa Branca, como se para esclarecer para si mesmo a única coisa que importava. Ele escreveu uma frase curta: "Estamos exigindo a retirada dos mísseis." Talvez tenha sido ali, sentado em meio a seus assessores, enquanto rabiscava, que ele se lembrou de uma passagem de um livro sobre estratégia nuclear, do teórico B.H. Liddell Hart. Na crítica do livro de Hart que Kennedy escreveu para Saturday Review of Literature alguns anos antes, ele citou esta passagem: "Seja forte, se possível. Em todo caso, mantenha calma. Tenha limitada paciência. Encurrale um adversário e sempre o ajude a manter as aparências. Ponha-se no lugar dele, de modo a ver as coisas através dos seus olhos. Evite a presunção como diabo, nada cega tanto quanto ela." Esse se tornou o lema de Kennedy durante a crise dos mísseis. "Acho que devemos pensar em por que os russos fizeram isso", disse ele a seus assessores. "Qual é a vantagem que estão tentando obter?" Perguntou, com interesse genuíno. "Deve haver alguma razão importante para os soviéticos armarem isso." Como escreveu Arthur Schlesinger Jr., assessor e biógrafo de Kennedy, com sua capacidade de compreender o problema dos outros, o presidente conseguia ver como o mundo poderia parecer ameaçador para o Kremlin. Essa percepção o ajudaria a responder adequadamente à provocação inesperada e perigosa dos soviéticos, permitiria intuir como eles reagiriam. Ficou claro para Kennedy que Khrushchev pôs os mísseis em Cuba porque acreditava que ele, Kennedy, era fraco. Mas isso não significava que os russos achassem que a posição deles próprios era particularmente forte. Apenas uma nação desesperada correria semelhante risco, compreendeu Kennedy. Armado com esse entendimento, que foi fruto de longas discussões com sua equipe, chamada SCOM, ele começou a formular um plano de ação. Claramente, um ataque militar era mais irreversível. Todas as opções, tampouco era provável, segundo seus assessores, que fosse 100% eficaz. Kennedy se perguntou, o que aconteceria depois disso? Quantos soldados morreriam numa invasão? Como o mundo reagiria a um país maior invadindo outro menor, ainda que fosse para deter uma ameaça nuclear? O que os russos fariam para manter as aparências ou proteger seus soldados na ilha? Essas questões direcionaram Kennedy para um bloqueio de Cuba. Cerca de metade de seus assessores foi contrária. Essa jogada menos agressiva, mas ele a preferiu precisamente porque preservava suas opções. O bloqueio também incorporava a sabedoria de uma das expressões favoritas de Kennedy. Ele usava o tempo como uma ferramenta. Isso dava a ambos os lados uma chance de examinar o que estava em jogo na crise e oferecia Khrushchev a oportunidade de reavaliar sua impressão da suposta fraqueza de Kennedy. Mais tarde alguns atacariam Kennedy também por essa escolha de desafiar a Rússia. Porque os mísseis eram tão importantes. Os Estados Unidos não tinham muitos seus mísseis apontados para os soviéticos. Kennedy não era insensível a esse argumento, mas, como explicou ao público americano em seu discurso de 22 de outubro, não era possível simplesmente se submeter. Os anos 1900 ensinaram uma clara lição. A conduta agressiva, se não for controlada e contestada, acaba conduzindo à guerra. Esta nação é contrária à guerra. Somos também fiéis à nossa palavra. Nosso objetivo inabalável, portanto, deve ser evitar o uso desses mísseis contra este ou qualquer outro país, assegurar sua retirada ou eliminação do hemisfério ocidental. Não nos exporemos prematura ou desnecessariamente ao risco de uma guerra nuclear mundial, em que mesmo frutos da vitória seriam cinzas em nossa boca, mas tampouco nos esquivaremos desse risco se em algum momento ele tiver de ser enfrentado. O mais notável sobre essa conclusão é a calma com que Kennedy chegou a ela. Apesar do enorme estresse da situação, podemos ouvir em gravações e ver em transcrições e fotos da época como todos estavam cooperativos, abertos, nenhuma briga, nenhuma voz se elevando, nenhuma troca de acusações. Quando as coisas ficavam de fato tensas, Kennedy era capaz de rir da situação. Kennedy não deixava seu próprio ego, nem o de outras pessoas, dominar a discussão. Quando sentia que sua presença estava inibindo a franqueza de seus assessores, retirava-se da sala para que pudessem debater e aventar ideias à vontade.
transpondo linhas partidárias e antigas rivalidades. Ele se consultou abertamente com os 3 ex-presidentes ainda vivos e convidou o secretário de Estado anterior, Dean Acheson, para participar das reuniões ultra-secretas de igual para igual. Nos momentos mais tensos, Kennedy buscava solidão no Jardim das Rosas da Casa Branca. Mais tarde ele agradeceria à jardineira por sua importante contribuição durante a crise. Nadava por longos períodos, tanto para desanuviar a mente quanto para pensar. Sentava-se na cadeira de balanço feita especialmente para ele no salão oval, banhado pela luz que atravessava aquelas enormes janelas, aliviando a dor em suas costas para que ela não se somasse ao nevoeiro de guerra fria que descera tão densamente sobre Washington e Moscou. Há uma fotografia de costas para a sala, encurvado, apoiando os 2 punhos na grande escrivaninha, a qual ele ocupou após ser escolhido por milhões de eleitores. Esse é um homem com o destino do mundo sobre seus ombros, provocado por uma superpotência nuclear num ato inesperado de má-fé. Críticos questionam sua coragem. Há considerações políticas, considerações pessoais. Há mais fatores do que um indivíduo é capaz de ponderar de uma só vez. No entanto, ele não permite que nada disso o apresse. Nada disso anuviará seu julgamento ou o impedirá de fazer a coisa certa. Ele é o sujeito mais calmo na sala. Kennedy precisaria permanecer assim, porque a simples decisão pelo bloqueio foi apenas o primeiro passo. Em seguida vieram o anúncio e a interdição imposta sobre uma zona de 800 quilômetros em torno de Cuba, que ele chamou brilhantemente de quarentena, para minimizar as implicações mais agressivas do termo bloqueio. Haveria acusações mais beligerantes dos russos e confrontações na ONU. Líderes no Congresso expressaram suas dúvidas. 100.000 soldados ainda tinham de estar preparados na Flórida, por precaução. Depois haveria as provocações reais. Um navio petroleiro russo aproximou-se da linha de quarentena. Submarino russos emergiram. Um avião espião americano, 2 foi abatido sobre Cuba, provocando a morte do piloto. Os 2 maiores e mais poderosos países do mundo estavam olho a olho. Era na verdade mais assustador e mais funesto do que se imaginava. Alguns dos mísseis soviéticos, que antes acreditava-se estarem apenas no processo de montagem, estavam armados e apostos. Mesmo sem que se soubesse disso, o terrível perigo podia ser sentido. Iria Kennedy se deixar dominar pelas emoções? Iria pestanejar? Iria esmorecer? Não, não iria. Não é o primeiro passo que me preocupa, disse ele aos assessores e a si mesmo, mas ambos os lados escalarem para o 4º e o 5º passo, e não iremos até o 6º, porque não haverá ninguém para fazê-lo. Devemos nos lembrar que estamos enveredando por um caminho perigoso. O prazo que Kennedy deu a Khrushchev para respirar e pensar compensou bem a tempo. Em 26 de outubro, dias após o início da crise, o premier soviético escreveu uma carta para Kennedy dizendo que agora percebia que ambos estavam puxando uma corda com um nó no meio, um nó de guerra. Quanto mais cada um puxava, menos provável se tornava desatá-lo, e finalmente, não haveria escolha senão cortar a corda com uma espada. E então Khrushchev forneceu uma analogia ainda mais vívida, tão verdadeira em geopolítica quanto na vida cotidiana. As pessoas não exibirem a sabedoria de um estadista, acabarão se chocando, como toupeiras cegas, dando em uma aniquilação mútua. De repente, a crise chegou ao fim tão rápido quanto começara. Os russos, compreendendo que sua posição era insustentável e que haviam fracassado ao testarem a determinação dos Estados Unidos, deram sinais de que negociariam, de que removeriam os mísseis. Os navios se detiveram abruptamente na água. Kennedy também estava pronto. Ele prometeu que os Estados Unidos não invadiriam Cuba, dando aos russos, seus aliados, uma vitória. Em segredo, também comunicou aos russos que estava disposto a remover mísseis americanos na Turquia, mas só o faria dali a vários meses, para não dar a impressão de que podia ser pressionado a abandonar um aliado. Com lucidez, sabedoria, paciência e um olhar aguçado para a raiz de um conflito complexo e mobilizador, Kennedy havia salvado o mundo de um apocalipse nuclear. Poderíamos dizer que Kennedy, ainda que apenas nesse breve período de menos de 2 semanas, conseguiu alcançar aquele estágio de clareza de que fala o antigo texto chinês Tao Te Ching. Enquanto encarava a aniquilação nuclear, ele estava cauteloso, como aquele que atravessa um riacho congelado, alerta, como um guerreiro em território inimigo, gentil, como um visitante, fluido, como o gelo ao derreter, transformável, como um pedaço de madeira, acolhedor, como um vale, claro, como um copo d'água. Os taoístas diziam que ele tinha acalmado a água enlameada.
em sua mente até ser capaz de ver através dela. Ou, para tomar emprestada a imagem do imperador Marco Aurélio, filósofo estoico que encarara ele próprio inúmeras crises e desafios, Kennedy tinha sido como a rocha contra a qual as ondas continuam a se quebrar. Ela resiste, impassível, e a fúria do mar tomba inerte à sua volta. Em nossa vida, cada um de nós enfrentará crise. Os riscos podem ser mais baixos, mas para nós terão importância. Um negócio à beira do colapso. Um divórcio amargo. Uma decisão sobre o futuro de nossa carreira. Um momento em que todo o jogo depende de nós. Essas situações farão apelo a todos os nossos recursos mentais. Uma resposta emocional e reativa, uma resposta refletida, imatura, não será suficiente. Não se quisermos fazer as coisas direito. Não se quisermos ter nosso melhor desempenho. Precisaremos então daquela mesma quietude de Kennedy fez uso. Sua calma, sua abertura de espírito, sua empatia, sua clareza quanto ao que realmente importava. Nessas situações, devemos estar plenamente presente, esvaziar nossa mente de ideias preconcebidas, dar-nos tempo, sentar em silêncio e refletir, rejeitar a distração, pesar os conselhos e o que dizem nossas convicções, deliberar sem ficar paralisados. Devemos cultivar a quietude mental para ter sucesso na vida e para conseguir contornar as muitas crises que ela joga em nosso caminho. Não será fácil, mas é essencial. Pelo resto de sua curta vida, Kennedy temeu que as pessoas extraíssem as lições erradas de suas ações durante a crise dos mísseis. Não foi uma questão de usar a superioridade bélica como ameaça aos soviéticos até que recuassem. Em vez disso, uma liderança calma e racional havia prevalecido sobre vozes mais temerárias e imprudentes. A crise foi resolvida graças a seu domínio sobre o próprio pensamento e sobre o pensamento daqueles que trabalhavam para ele. E seria a esses traços que os Estados Unidos precisariam recorrer muitas vezes nos anos vindouros. A lição não era sobre força, mas sobre o poder da paciência, alternando confiança e humildade, previsão e presença, empatia e convicção resoluta, moderação e firmeza, e reclusão tranquila combinada à deliberação prudente. O mundo não seria melhor com mais desses comportamentos. Sua própria vida não seria melhor. Kennedy, como Lincoln, não nasceu com essa quietude. Ele foi um encrenqueiro insolente no ensino médio, um diletante, na maior parte de sua vida acadêmica e até como senador. Tinha seus demônios, cometeu muitos erros, mas, com esforço, do qual você também é capaz, ele superou essas deficiências e desenvolveu a equanimidade, que lhe serviu tão bem durante aqueles 13 dias. Aterrorizante, foi um esforço em apenas algumas poucas categorias que quase todo mundo negligencia. E é para isso que vamos voltar nosso foco agora, para o controle do que chamaremos nesta sessão de o domínio mente, porque tudo que fazemos depende de uma compreensão correta disso.